Hoje é 31 de maio, terça-feira. Vamos para mais um dia no nosso contrato futuro de milho da B3. Ontem a gente estava discutindo a questão do possível baixo movimento, né, de fluxo, de volume financeiro, porque lá nos Estados Unidos foi feriado, então como a Bolsa de Chicago não estava funcionando, a gente já esperava, como mostra aqui, um volume muito baixo financeiro. Entretanto, um movimento, né, ao longo do dia foi um movimento extensivo de queda, né? Então, aqui a gente teve alguns pontos de entrada de venda que eu não participei justamente porque eu fiquei um pouco receoso com essa baixa liquidez de ontem, né? Apesar de que não foi um dos piores dias, né? Já teve dias mais baixos aqui nesse mês. Então, assim, eu acabei sendo um pouquinho pessimista em relação ao volume financeiro, mas o que eu percebi que foi realmente o volume a partir das 2, 3 horas da tarde que realmente começou a fazer um volume maior, né? Como já são 9h20, vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu ontem rapidamente para a gente não perder muito tempo. A abertura ontem, acabei perdendo essa abertura aqui, fiquei distraído, mas ela mostrou aqui um ponto bem interessante, né? Vou até colocar aqui os indicadores, que deu uma oportunidade bem nítida de venda aqui, né? Então, o que aconteceu? O pregão abriu, né, aqui na região do 95, né? Os compradores tentaram puxar até o 95,5, né? Houve uma dificuldade e ele retornou rapidamente até os 94,5. Então, aqui nessa região entre 95 e 94,5 era uma baita oportunidade de venda. Porque aqui a gente tinha esse ponto de 95, que está com essa linha vermelha aqui, é um ponto de alta negociação aqui ao longo do contrato, né? Coloco linha vermelha quando é um ponto referente ao longo de todo o contrato, e linha rosa referente à semana ou à quinzena. Então, esse ponto de muita negociação aqui, né? Isso aqui é um ponto de importância, ou seja, aqui provavelmente é um ponto que os compradores vão defender, os vendedores vão defender, e ademais a gente tinha uma média móvel aqui de 20 períodos, que é uma média móvel que nesse contrato está se mostrando muito interessante com uma linha de tendência dinâmica, né? Na verdade uma linha de resistência dinâmica, né? Que vem desde o mês passado, mostrando aqui que é um ponto onde realmente serve como resistência para a gente dar continuidade aos nossos movimentos. Então, essa sobreposição de situações, junto com o possível, né, pullback aqui que realmente vem do movimento longo de alta, isso realmente deu abertura aqui para fazer uma entrada. Como eu esperava ontem um movimento muito fraco e eu estava esperando um movimento muito errático, né, pela falta de volume, eu acabei não entrando e esperando aqui um pullback e fiquei aguardando aqui na região do 94,55. Por que 94,55? Porque foi uma região que na sexta-feira foi a região de maior volume na sexta-feira, com muitos contratos diretos aqui, né, repetidamente negociados. Então eu percebi que na sexta-feira, quando o preço caía e começava a subir de novo, tinha uma ordem direta de 94,55 várias vezes, né? Então aqui era um ponto muito interessante que eu queria entrar. Só que o preço não voltou aqui, né? Ele desceu até 93,60 mais ou menos, fez um pequeno pullback e desceu de novo, né? Quando foi mais ou menos umas 2 horas, eu percebi um aumento de volume muito grande, justamente naquela região dos 93,10, 93. Tinha uma defesa muito grande, mas tinha um fluxo vendedor maior ainda. Então, o que que eu fiz? Por teimosia, né, que não era para operar, mas aqui já depois do meio-dia, já depois de um movimento grande de queda, não era indicado, né, fazer uma operação de venda aqui, mas por teimosia eu acabei tentando fazer o seguinte, eu pensei,
com esse movimento muito forte de venda, se eles conseguirem romper um paredão que estava aqui na região do 93, o preço poderia despencar e pegar, né, em pouco tempo, né, 1, 2 pontos. Aconteceu que realmente, né, pegou uma ordem muito grande aqui, veio uma ordem de mais de 150 contratos, que derrubou essa defesa dos compradores, até pulou minha ordem, que eu tinha colocado minha ordem na região do 93, a ordem foi executada só no 92,90, e aí ela chegou aqui no meu ponto de entrada na minha venda e começou a voltar, né, para variar, eu já estava me dando mal de novo nesse ponto, né? O que aconteceu? O preço foi e voltou dentro desse preço. Eu até pensei em fazer um valor médio para melhorar a minha posição, mas eu realmente não estava muito confiante, já estava chegando no final do dia. Então, assim que foi para frente, foi alguns centavinhos, eu já saí da operação, né, no final do dia, porque eu não estava tendo muita confiança e estava com risco de que no dia seguinte o preço poderia abrir com um gap de alta e eu tomar um baita de stop, né? Outro motivo também que me fez ficar um pouquinho receoso de entrar na operação durante o dia, além do baixo volume, foi que o dólar, ele abriu com um pequeno gap de baixo, mas ele subiu ao longo do dia inteiro, né? Então, como a gente não tinha lá fora uma movimentação da Bolsa de Chicago, tinha pouco movimento e o dólar estava subindo, né? Eu também fiquei um pouquinho receoso. Eu já tinha perdido a melhor entrada do dia, né? Que era a região entre 95 e 94,5. Então, eu realmente fiquei um pouco receoso de fazer uma entrada aqui depois, né? Então, eu só entrei no finalzinho, mas eu acabei saindo da operação, ou seja, só um pouquinho para frente, uma merrequinha para frente, pagar os custos de um pouquinho mais. E eu realmente não quis ficar posicionado, porque eu estava posicionado na mínima, né? Vendido na mínima não é um bom lugar para estar posicionado, e com risco de poder abrir o dia com gap de alta, né? Eu não tinha muita certeza do que podia acontecer, né, ontem, em torno das 4 horas da tarde. Hoje, o mercado abriu tentando romper mínimas, né? Chegou aqui até 92,12, mas novamente falhou de novo. Os compradores colocaram o preço para cima, né? Tanto no contrato U quanto no contrato N, né? Olha aqui no contrato N também. Ontem o preço respeitou um fluxo de venda aqui no 91, ontem na abertura, e fez a projeção, um movimento idêntico ao contrato U. E hoje ele está com uma força um pouquinho maior compradora, o contrato N. Então, o que eu estou esperando agora? Ver um pouquinho o fluxo, que nesse momento aqui, no contrato E, no contrato U, ele está um pouquinho vendedor, mas, né, praticamente empatado. Não tem nada, não tem um movimento predominante de compradores e vendedores. O N está um pouquinho mais vendedor, né, nesse momento agora. Um pouquinho mais forte o movimento de venda aqui no N. Então, se eu fosse entrar agora com uma venda, provavelmente eu ia entrar no N, né? Mas eu esperaria um pullback melhor definido aqui, que pelo menos aqui ele subindo do reajuste, acima do ajuste e começando a descer, né? Então, nesse momento aqui, eu ainda não estou muito seguro de entrar numa venda. Entrar nesse momento aqui de mínima não é bom, apesar de que tem sim uma perspectiva, né? Vou até falar que é um viés, isso também pode prejudicar, que é um viés de uma queda muito forte agora nos próximos dias, por causa da safrinha que está chegando. Então, essa safrinha que está chegando é muito mais vinculada ao contrato N, né? E o contrato U é mais para o final da safra, né? Então, provavelmente, se tiver uma queda muito brusca, é provável que o contrato N ele responda mais rápido a esse movimento. Até porque ontem o spread entre eles subiu, né? O spread entre o U e o N está agora em 3,71. Ele estava antes em torno de 2,5, mais ou menos, né? 2,60, 2,5. Então o spread subiu, ou seja, o contrato N acabou descendo de forma mais significativa que o contrato U, né? Então esse movimento pode continuar.
mas como houve essa falha aqui já logo na abertura, né, houve uma tentativa de ir embora, mas falhou. Os compradores defenderam bem essa região aqui no contrato N, essa região do 88, né, até 89. Então aqui nessa região tem uma defesa muito forte dos compradores. E eu vou aguardar alguma coisa mais concreta para fazer uma possível entrada, né? O ideal realmente seria uma correção até a região do 90. No contrato N, a região do 90 é um ponto bem interessante. 2 dias seguidos, desde sexta-feira e ontem, é o ponto de maior fluxo, né, de maior volume financeiro. Então, eu gostaria muito que no contrato N o preço fizesse um pullback até o 90, e aí provavelmente eu ia entrar vendido aqui com stop ou acima do 90,5, ou se eu for mais conservador, o stop mais correto seria acima do 91, né? Acima desse ponto aqui, e foi basicamente a máxima de ontem, né? Esse aqui seria o stop mais seguro. Apesar de que ficaria um pouquinho caro fazer esse stop, né? Deixa eu ver quantos pontos daria. Vou pegar aqui com uma margem aqui. Seria um stop de quase 1,30, né? É um stop um pouco caro. Mas seria o stop correto a se fazer caso o preço venha aqui nessa região do 90. Né? Não sei se vai ter força hoje para fazer isso. Né? No caso do U, seria interessante um pullback aqui, né, na região do 94,5, também difícil. Né? Se chegasse na região do 93,80, já ficaria tentado a vender. Né? A não ser, é claro, que a gente tivesse uma movimentação forte do dólar e lá fora subindo muito forte, aí ia desistir desse movimento, né? Porque provavelmente entraria uma força compradora que ia romper esses pontos aí que a gente está esperando, o pullback. Bom, lá fora, o trigo abriu com uma queda forte, né? O trigo está uma queda mais acentuada do que as outras commodities. Principalmente, segundo as notícias aqui, em relação a possível acordo da Rússia com a Ucrânia e a União Europeia para liberar os grãos lá que estão estocados na Ucrânia, principalmente o trigo. Então, essa perspectiva pode fazer com que aumente o volume de exportação da Ucrânia. Nada muito certo agora, mas existe essa expectativa. Tem também notícias de que na França está tendo um clima mais favorável para o ciclo do trigo deles. Só que nos Estados Unidos o clima não está muito bom, né? Tem notícias aqui que o clima está um pouco seco, né, para o trigo, e isso dá uma margem muito apertada aí na safra do trigo. Mas acho que principalmente a perspectiva da Ucrânia voltar a aumentar a sua exportação, conseguir uma logística melhor, essa perspectiva pode ter feito o preço aí com o trigo, né? Perceba que o milho não foi tão evidente esse movimento, né? Foi um movimento um pouquinho menos intenso, mas também parecido, né? Então, o milho abriu hoje em baixa, mas ele já está ele quase estabilizou a sua abertura, e agora começa uma pequena queda. Essa queda nas últimas horas é acompanhada também pela soja, né, que é o ativo que está mais em alta, né, dessas três aqui. E também a gente tem um fator preponderante, né, que envolve todas as commodities em geral, que é a questão do petróleo. Né? Então, a questão do petróleo, principalmente pela pressão agora da Rússia, se ela vai diminuir sua produção, então essa briga interna entre Europa e Rússia está favorecendo um aumento mais acentuado do petróleo. Então, o aumento do petróleo também pode empurrar diversas commodities para cima também, né? Rapidamente aqui em relação ao número de contratos abertos do milho, ontem foi um dia de redução de número de contratos abertos, né? O que era esperado, e redução do volume financeiro também, que era esperado pelo fluxo ontem de não estar funcionando lá fora, né? Mercado à vista, praticamente estável, né? 85, 84 agora. E de notícias aqui, a gente tem, além da questão que a gente falou do trigo,
A gente tem que, principalmente o milho aqui na região do Mato Grosso está saindo bem adiantado, como eu já falou anteriormente, e a gente está com pouca movimentação do comércio spot, porque está todo mundo esperando realmente, né, essa queda de braço entre os compradores e vendedores em relação a quem que vai ficar quem que vai vencer o preço em relação a essa safra que está chegando, né? Então, os compradores estão segurando as compras para esperar baixar um pouquinho o preço, né? Buscando lá, né, abaixo do 87, e quem que está com a soja na mão está também forçando aí para tentar levar um pouquinho mais o preço. Então, fica essa briga e esse movimento no mercado à vista acaba sendo um pouco fraco. Em relação ao clima, a gente tem aqui uma previsão de chuva que já começou na região sul e um pouquinho de sudeste, uma chuva mais intensa, né, que já começou e vai se alongar nos próximos dias. E na semana que vem, tem previsão de chuva na região centro-oeste mais intensa, né, nada muito especial, mas só para a semana que vem, né? Alguns falam que já realmente houve o prejuízo na produção da safrinha, mas aí para a semana que vem a gente tem um pouquinho de chuva. Não sei se vai ajudar alguma coisa. Em relação à temperatura, existe um pequeno risco de geada, mas ainda muito fraco. Esse risco lá na região sul, né, Santa Catarina principalmente, e Paraná, mas ainda não tem nada em concreto, né, não está fazendo preço nesse momento, e provavelmente é uma coisa muito pequena, né, talvez hoje, amanhã só, aí essa frente fria talvez já passe. Então, a gente não tem uma perspectiva climática muito ruim nesse momento, né? Bom, então vamos continuar aguardando aqui. Eu não vou entrar aqui nessa mínima, né? A não ser que tenha um contexto externo muito forte. Então, o ideal para mim seria agora esperar esse pullback. No contrato N, eu estou esperando aqui aqui na região, nos 90. E no contrato U, né, eu gostaria de pegar aqui no 94,5, né? A região do 94,5 seria o ideal para mim. Vamos ver se ele vai chegar nessa região aqui para a gente fazer uma entrada de venda. Entrada de compra só se realmente tiver um fluxo comprador muito forte, com o dólar subindo, lá fora subindo, aí a gente pode pensar em comprar, né? Mas por hora o viés é um pouquinho mais vendedor.